Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma edição do Vozes do Planeta, essa é uma edição pocket de um assunto que a gente adora conversar aqui, que é a importância das plantas na nossa vida. Isso porque tem uma razão muito especial, nossos convidados estão lançando na Flip 2025 uma série de cards sobre as plantas medicinais na Mata Atlântica. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast o Jorge Ferreira. Bem-vindo, Jorge. Ele está juntamente com o Caio Antunes, que é o designer aqui desses cards, para a gente falar sobre esse assunto muito especial. Bem-vindo, Jorge. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado. E aí, Caio, beleza? Prazer te ter aqui pela primeira vez, ambos aqui, pela primeira vez no Vozes do Planeta. É um prazer muito especial ter vocês aqui. Isso, pô, o prazer é nosso. Obrigado pelo convite, Paulina, pelo espaço aí para a gente falar desse tema que é tão interessante, tão amplo, né? Tão diverso. Então, prazer é a gente estar aqui junto para bater esse papo e fazer essa troca. Bom, ambos estão juntos ali, próximo da região de Paraty, no extremo sul do Rio de Janeiro, do litoral sul do Rio de Janeiro. Por isso que eles estão coladinhos aí para dar essa entrevista, é um super prazer. Eu queria começar pelo Jorge Ferreira, para falar, obviamente, dessa motivação, mas, na verdade, de uma vida em torno do conhecimento das plantas, uma vida em torno do interesse pelo que as plantas podem nos oferecer, ou o que elas gostariam de nos passar. Jorge, como é que foi essa infância e esse crescimento junto das plantas? Olha, um prazer, obrigado pelo espaço. Super feliz em estar aqui para compartilhar um pouco dessa, um pouco não, né? Totalmente dessa emoção de estar fazendo esse trabalho e publicação junto com o Caio. A gente já se conhece, a gente é amigo, né, há um tempo. E a motivação é muito intrínseca, assim, porque vem de uma história de família, né? Eu sempre fui muito conectado com as plantas, então eu venho dessa relação muito íntima com a floresta. Sempre fui muito curioso com a biodiversidade, tentando sempre me conectar por todos os sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição. E aprendi muito, né, sobre as plantas com a minha mãe, com os meus pais. E cada dia mais essa paixão veio crescendo, né? Até me perceber um botânico autodidata, me conectar com essa relação também de trazer entender mais conhecimentos técnicos, né, sobre as plantas, e depois me tornar um educador, né, botânico e ambiental, né, enfim. Mas esse propósito, né, ele vai além de você saber o que é medicinal, o que é comestível. É uma qualidade de vida mesmo, é uma relação íntima, né? E a partir dessa relação você abre espaços, né, para diversos debates, diálogos, que na verdade, conjuntura, né, para conectar pessoas. Então, acho que esse trabalho que a gente veio desenhando, né, que a gente desenhou, que a gente lança agora na Flip, ele tem esse papel de conectar as pessoas através de um olhar, né, pela ilustração botânica, né, que é um resgate, as espécies são uma escolha a partir do que eu tenho de intimidade com a minha família, né, e que também é abundante em Paraty, faz parte da cultura da cidade, é uma homenagem também a esse lugar que tem uma potência, tem uma riqueza incrível. Então, a gente, quer dizer, eu me sinto muito feliz realmente de chegar a esse ponto de publicar junto, né? E é uma brincadeira que a gente se encontra, conversa meio rápido e surge, né, esse trabalho. E ele evoluiu muito rápido até chegar onde está chegando, graças a muitas pessoas que incentivam e também acreditam muito nessa potência, e que é um de alguns, né? A gente já pode até falar isso. Maravilhoso. Caio, conta então como é que vocês chegaram nesse formato, e qual que é esse formato, que eu acho que tem um componente muito especial para a função que é este guia, né, de plantas medicinais da Mata Atlântica. Legal. A ideia, né, vamos dizer assim, o início desse projeto foi de uma vivência, né? O Jorge, ele tem muito esse lugar de levar as pessoas para a floresta, guiar elas na floresta e ensinar, né? Assim, ele é uma enciclopédia ambulante, eu brinco, que assim, ele tem um conhecimento que poucas pessoas no mundo têm hoje, né? Por ele ter essa vivência
na floresta, de pesquisar, de observar, de aprender com diferentes pessoas também. Então, nessas vivências, sempre tinha muito esse lugar de andar junto com ele, aprender, só que é tanta informação que você recebe ali, nesse momento, que fica difícil de você absorver, porque ou você anota, ou você tira foto, ou você só presta atenção nele. E aí, quando a gente fez uma vivência no sítio onde eu moro hoje em dia, né, a gente pensou, pô, se a gente fizer um material de apoio, que aí as pessoas não tenham que ficar no momento tão preocupadas em anotar, e elas possam realmente estar ali, mais imersas, né, interagir mais ali com o ambiente, ficar sem celular e tal. E aí a gente fez assim de uma forma bem rústica um primeiro guia ali, imprimimos numa impressora simples e tal, onde eu peguei algumas ilustrações botânicas dessa primeira geração de naturalistas, né, que vieram para América, né, tanto América do Sul, América Central e tal, para fazer esse mapeamento, né, das espécies daqui. E a gente fez assim de forma super simples, poucas unidades para quem estava ali, todo mundo gostou, assim, a receptividade foi muito legal. E aí a gente ficou com isso digerindo por um bom tempo. Vamos fazer, mas vai ser o quê? Vai ser um livro? Vai ser uma cartilha? Aí sempre tinha essa dúvida do formato. E aí depois, enfim, que eu, né, passou alguns anos, eu fui ser pai pela primeira vez e tal. E aí vendo esse universo de publicações mais voltadas para a criança, mais educativas e tal, a gente começou a chegar nesse formato dos cards, que não é só para criança, né? Tem muito pai que ali brinca com o filho, é para todas as idades, né? Então a gente chegou num formato que é um baralho de cards, 54 cartas, com 50 espécies nativas e naturalizadas na Mata Atlântica, onde você tem as ilustrações botânicas feitas, né, por essa primeira geração de naturalistas e informações que a gente chama de introdutórias sobre, né, os benefícios, os usos. Então, assim, é um guia para você aprender a reconhecer, aprender um pouco mais sobre as espécies, mas ele não tem essa função de ser algo acadêmico, denso, então é para você começar a interagir. E aí, o fato de ser um baralhinho, os cards, a gente quer gerar mais conexões entre pessoas de todas as idades para que possam, né, ter essa troca. Então, eu não quero falar só com quem é já especialista, que conhece, eu quero que as crianças brinquem. Eu não, né? A gente quer que as crianças brinquem. Para crianças de todas as idades, né, Caio? Exatamente. A ideia é que a gente esteja com esse material um pouco mais do que o Jorge faz na rotina dele, que é ir para a floresta, aprender, perceber o que tem à nossa volta, porque assim a gente vai ser capaz de preservar também, né? Tá maravilhoso, gente. Eu pude ter acesso ao material, ele vai ser lançado, né, durante a Flip. A gente está gravando um pouquinho antes da Flip, né? Vai ser no finalzinho de julho de 2025, e depois esperamos que rode por muitos e muitos lugares. Agora, Jorge, o Caio trouxe uma história, né, a partir do momento, né, que ele se torna pai pela primeira vez, e aí a necessidade de passar essa história. Mas como você chegou com todo esse conhecimento, né, que você herdou também do seu pai e da sua mãe, como você chegou nessas 50 plantas, né? Porque imagino que seu conhecimento é muito maior. Então, qual foi o critério para você selecionar as 50 espécies que estão nesses cards? Boa pergunta, hein? Tem um critério... Enfim, a lista foi grande, né? A gente começou ali, vamos fazer uma lista, eu fiz uma lista enorme, mas acho que uma coisa foi bastante o que de fato ocorre em Paraty, outra é o que de fato a gente conseguia ilustração botânicas que tivessem livre, né, para uso, para a gente conseguir, né, botar no material, porque não daria tempo a gente ir atrás de um ilustrador, né? Quando a gente percebeu que iríamos lançar realmente na Flip, quando a gente botou esse prazo, né? Então, tem uma conexão muito forte com a lista da minha história de vida e depois com o que, de fato, a gente tínhamos como tempo, né, hábil para conseguir publicar. Se for pensar no quanto eu gostaria de publicar, seria muito mais, né? Então, vai ficar para uma próxima, assim, com certeza, porque tem muito potencial
E o que é medicinal também pode ser muitas outras espécies, pode ser denominada de punks também, pode ser denominada de frutas, pode ter várias características para as mesmas plantas, né, que a gente está trazendo. Então, teve ali um pente fino mesmo, bastante atenção para ser rápido e conseguir, de fato, colocar para girar, sabe? Mas, basicamente, é isso. Faz parte da minha história e a gente conseguir achar as ilustrações livres, sabe? Chama atenção, né? Porque é muito especial. A gente está tratando da Mata Atlântica, né? No momento, por exemplo, que às vezes se tem um foco muito grande só para a Amazônia, para o tamanho da biodiversidade, né, da Amazônia, mas pouca gente sabe que a Mata Atlântica, no que restou dela, é considerado um hotspot, né? Que justamente significa que é um lugar altamente ameaçado, mas proporcionalmente tem uma biodiversidade gigantesca. E é o bioma onde mora 70% da população brasileira. Eu queria trazer esse componente aí, tanto para o Caio quanto para o Jorge, sobre essa invisibilidade ou essa cegueira vegetal que a gente ainda tem em reconhecer coisas nativas. É mais fácil a gente reconhecer sei lá, um pé de laranja, do que a gente conseguir reconhecer, sei lá, uma grumichama. Enfim, é muito doido, né? Talvez esse card possa trazer, apesar de ser agora o de plantas medicinais, mas eu já espero que venham das frutíferas e muitas outras histórias, mas eu queria falar um pouco com vocês sobre esse contrassenso, né? Ao mesmo tempo que a gente está num ambiente extremamente biodiverso, a gente é proporcionalmente cego, parece que não existem essa variedade à nossa vista, né? Claro. É interessante você falar isso, porque também no desenvolvimento do projeto a gente se deparou com essa questão em vários níveis, assim. Então, quando o Jorge montou essa primeira lista, aí a gente foi, né, buscar essas ilustrações, e aí várias delas, principalmente as mais nativas da Mata Atlântica, não são tão conhecidas, não existe, né, nem uma ilustração botânica. Para você encontrar informação já é difícil. Então, ficou uma informação que antigamente eu acredito que, né, circulava mais. Você tem sempre que o Jorge traz muito da realidade dele, né, de aprender com as avós, com a mãe. Então, sempre teve esse conhecimento popular antigamente, e aí com o tempo, com a evolução, né, enquanto sociedade, a gente foi se perdendo essa informação, esse conteúdo. Então, a gente já até prevê, assim, próximas edições em que a gente faça um levantamento de espécies realmente nativas daqui, que não tem tanta visibilidade, só que elas são uma potência, né? E não só em questões medicinais, mas muitas outras. Então, é um projeto que ele pode ter uma escala grande também nesse sentido, de trazer discussão, trazer a informação que é importante no momento que o planeta está, né? Questão de crise climática, a gente precisa falar mais sobre, conhecer mais sobre, para a gente poder, né, criar algumas ações aí de regeneração. E você, Jorge, imagino que tanta gente que você leva para a floresta, para o mato, para ter essas vivências, para trocar essas ideias, imagino os diferentes níveis de surpresa e curiosidade que devam acontecer enfim, com essa vegetação que está ali, pertíssimo, né, da gente. É interessante porque realmente como um bioma onde está tantos brasileiros morando, né? E um dos biomas ser o primeiro a ser descoberto, né? Nessa chegada, né? Do colonizadores, assim, a gente percebe que também quando você fala entre plantas nativas e as que são naturalizadas, há um desafio muito grande, né? Eu acho que isso que o Caio trouxe. Quando a gente pegava só nativa, a gente tinha bastante desafios, né? Primeiro é encontrar ilustração de qualidade interessantes para usar, né? E outra é quando você também pensa em informações, né, sobre aquela planta, né? Também falta pesquisa ainda, né? Mas de outro lado, o que traz assim é uma grande busca e força interna
de se conectar com mais pessoas que também estão nessa mesma procura, nessa mesma pesquisa, para somar nos próximos trabalhos, porque não se faz nada sozinho, né? E a Mata Atlântica em si, por ser esse bioma tão importante, ele precisa de tanta gente, com tanto olhar diverso, para que a gente consiga, de fato, botar ela no holofote que ela precisa estar, sabe? E na importância que ela precisa ter no contexto de educação, em todos os contextos, né? Porque parte de um paisagismo que você às vezes quer fazer que você já possa usar nativa, parte pelo, sei lá, pela uma caminhada que você vai fazer, você já passa a olhar cada vez mais para a espécies que são daqui, né? E toda essa dinâmica humana que precisa ser repensada em prol a conservação do bioma onde a gente depende tanto, né? Então, publicar materiais que são leves, simples, também vai proporcionar às pessoas criar mais intimidade botânica, né? E sair desse campo da cegueira botânica do que é nosso, né? E o que você trouxe que é importante, assim, bem dito, às vezes você sabe tudo sobre frutas que vieram de fora, mas você não sabe nada sobre um cambu caseiro, sobre um jatobá, né? Ou até mesmo você pensar, vou tomar um chazinho porque eu tô, né, tô precisando de, sei lá, me acalmar. Você vai buscar sempre o capim-cidreira, né? As pessoas conhecem capim-cidreira, mas você já não conhece o mulungu, muitas das vezes, você já não conhece uma planta nativa, você conhece as que foram trazidas. Então, inclusive, o card ele tem um pouco das plantas que são mais populares, que a pessoa vai lembrar também. Olha o Jorge dando spoiler aqui dos cards. O spoiler que faz sentido para a gente, né? Porque é uma coisa de potência, assim, de conseguir agregar o máximo de pessoas a se sentir abraçada pelo projeto, né? Porque é desafiador para todo mundo, muitas das vezes. E aí, aproveitando esse gancho, Jorge, os cards, essa primeira leva, né? Porque eu já estou considerando que vai ser o início de uma série. Sim, trata sobre plantas medicinais. Eu imagino que dentro da sua vivência, né, você falou os quintais das nossas avós, mas carrega também essa ancestralidade. Elas aprenderam das avós, que foram aprendendo, né, mais atrás. Então, o que a gente tem para considerar e o que você traz dentro dessa sua pesquisa com relação a essa ancestralidade? Porque traz cultura, plantas medicinais e plantas comestíveis não convencionais, carrega cultura, carrega espiritualidade, né? A gente tem garrafadas, a gente tem coisas ligadas também com o sagrado, né, Jorge? Aqui da Mata Atlântica também, né? Super, muito. Essas plantas, elas carregam toda a nossa história, né? Quando você pensa, né? A nossa história é construída através das plantas, né? Então, até a gente pode até dizer, não é as plantas que dependem da gente, é a gente que depende delas, né? Então, de fato, elas trazem de tudo um pouco, né? Dentro da história espiritual, dentro das conexões espirituais, tem mesmo essa coisa de que você, para cada momento do seu dia, você precisa de uma planta. Então, essa intimidade, essa sensibilidade, vai estar tudo muito presente ali dentro. E é claro que as informações, elas não são, como o Caio disse no começo, né? Elas não são informações técnicas que despreza a necessidade de um médico, então não é para ser isso, né? Ela é para ser uma coisa que desperta essa curiosidade, desperta essa paixão, a dúvida que existia, a dúvida não, acho que aquele lugar que as pessoas não tinham tanta força de ir em busca da planta, ela passa a surgir a partir de você olhar aquela imagem bonita, uma introdução simples, mas direta, e aí, claro, a pessoa se desperta a tomar um chá, tomar um xarope, fazer uma garrafada. E você falou, várias dessas plantas têm parte indicando usos. E esses usos vão remeter à história nossa das avós e como que eles utilizavam, sabe? Que são lindas formas, né? Mágicas, assim. Mas é nesse contexto de aproximar cada vez mais da nossa própria cultura, né? Maravilhoso. Caio, comenta então um pouco, né? São lindas as formas, como o Jorge bem colocou. Imagino como deve ter sido bonito toda essa pesquisa que você fez, nessa viagem das imagens dos naturalistas sobre essas plantas, né? Porque tem também um componente estético, não só na natureza, mas na representação da natureza, que é muito belíssimo, né? O que te impressionou nessa pesquisa? Você poder mergulhar nesse universo
de livros e publicações, né, antigas, principalmente nessa época da evolução humana, em que tinha muita curiosidade para conhecer, compreender, né, ainda mais, né, tudo sempre com essa visão muito europeia e, né, vindo para entender o que tinha aqui nas Américas. E assim, fica até difícil você às vezes focar no que você procura ali, porque é tanta informação, é tanta ilustração, tanta coisa bonita, que você tem que até ter um certo foco ali para não ficar horas e horas lá folhando esses livros e pesquisando na internet. Mas chamou muito a atenção também conhecer a história por trás de algum desses naturalistas, né? A gente tem nomes aí como Humboldt, que é uma super referência, para depois você vai conhecendo também o trabalho de pessoas ao longo do tempo que foram do movimento conservacionista. Então, uma coisa foi puxando o outro, né? Então, teve essas pessoas lá atrás que fizeram expedições assim super desafiadoras também, de entrar na floresta, ir de barco, levar um monte de apetrecho para poder fazer essa catalogação, que isso conectou na infância de uma pessoa que depois, quando cresceu, teve um contato com a natureza, e é um fio que ele não termina nunca, né? Que é esse amor pela natureza. Então, é super interessante poder, né, se conectar com isso, de alguma forma ajudar isso a não se perder, então a gente poder passar para frente. E acho que tem também essa questão da gente, quando a gente começa a viver em lugares. Eu não nasci em Paraty, né? Morei minha vida toda em São Paulo, estou aqui já há cerca de 6, 7 anos, apesar de sempre vir para o litoral e ter essa infância assim, mais na natureza. Quando você começa a viver de fato e ter essa rotina num lugar que é biodiverso, que é lindo, você começa a ter uma certa responsabilidade em fazer algo com isso, sabe? Tipo, como é que eu pego toda essa potência daqui e a gente gera alguma coisa que a gente possa compartilhar, levar para frente. Então, as nossas conversas nesse projeto vinha muito disso, assim, tipo, mas não tem materiais que enfoquem a Mata Atlântica, né? A gente esbarrava, às vezes, em referências e tal. A gente chegou no momento que a gente falou, cara, se a gente não for fazer, que mora aqui, que tem o conhecimento, que está no dia a dia, ninguém vai fazer. Então, partir um pouco também dessa questão do faça você mesmo, vamos pôr no mundo, vamos ver o que acontece, e aí a gente espera, como o Jorge disse, que mais pessoas aí se ajudem e esse projeto cresça. Ô Jorge, tem talvez um componente nessa história toda que seja da preservação, né, da manutenção e de passar mais adiante, de perpetuar isso, essa era a palavra que eu queria, de perpetuar esse conhecimento. Então, eu queria te ouvir com relação hoje, no Brasil de hoje, como você vê que é considerado esse conhecimento tradicional, esse conhecimento ancestral? Ele vem sendo valorizado? Ele precisa ser valorizado? Como é que você vê hoje o momento que a gente vive com relação a esse conhecimento tradicional, empírico, né, vivendo com essa vegetação? Como é que você vê isso? Olha, acho que sua pergunta ela é profunda, né? E tem muitos caminhos, né? Assim, eu acredito que está sendo muito valorizada. Eu me sinto valorizado, então acho que eu poderia falar isso. Né? Me sinto muito valorizado por ter sido essa pessoa, né? Eu estou trazendo, né, uma história familiar e percebo também portas muito abertas para uma continuação, né? De repassar para pessoas que irão dar continuidade, né? E é óbvio, né, que se eu fosse pensar numa relação mais macro, olhando para o meu lado como naturalista, diria que falta muito, tá? Olhando só pelo meu lado. Agora, olhando pelo lado mais amplo da sociedade, vejo muita sede das pessoas, muita busca e muita pergunta. Quando as pessoas se perguntam, quer dizer que a consciência está caindo, assim, sabe? Tá nascendo essa fagulha da paixão, do desejo, da curiosidade, de se reconectar com a sua natureza, né? Que a natureza não está longe da gente, a natureza é dentro da gente, né? E aí isso tem que virar cada vez mais um foco pedagógico, assim, que parta dentro da infância,
muito mais conexão com a natureza, né? E é isso, eu diria que dentro de um contexto, dentro e fora da minha bolha de vida, eu sinto um crescente muito interessante, sabe? É um momento muito oportuno também para a gente estar lançando um material desse, que ele é leve, é fácil de ser transportado para um acampamento de família, ser levado para sei lá, um fim de semana, dar de presente para sua avó, dar presente para o seu filho, dar presente para diferentes gerações e infâncias que se tem, porque a humanidade precisa da natureza e a natureza precisa da humanidade. Sabe, essa simbiose, essa conexão precisa ser restabelecida. E não dá para ficar dessa forma cega, né? Que você não dá a importância devida. Tem que ter. Então, eu me sinto feliz, sabe? Com essa oportunidade e esse momento. Só que, é claro, precisamos levar mais a sério, né? Então, é sério. A relação é séria da conservação da biodiversidade nacional, né? Em todos os biomas, né? Não só a Mata Atlântica, mas todos os biomas. Então, a história é séria, precisamos levar a sério, mas desse lugar também leve, porque não vai adiantar ser tão bruto, pesado. Tem que ser leve, as pessoas têm que se encantar. Sem encantamento, você não tem continuidade com o estudo, com a busca, com a prática, sabe? No contexto do encantamento que a gente está. Que coisa linda! Então, hoje aqui no Vozes do Planeta ouvimos 2 meninos grandes, mateiros, né? Trazendo aí esse seu amor pela Mata Atlântica e que esse amor se espalhe, né, através desses cards, dessa série, e seja a primeira das plantas medicinais da Mata Atlântica, que vai ser lançado agora no final de julho de 2025, durante a Flip em Paraty, mas para a gente encerrar, as pessoas que já quiserem adquirir, como podem fazer para... Gente, está maravilhoso, eu recomendo muito. Como o Caio e o Jorge falaram, pode ser levado para acampamentos, para brincar, até jogo da memória em casa, sobre as plantas, mas pode ser levado também em grande escala para as escolas. Então, é um material muito, muito, muito bonito e muito interessante de ter perto. Então, como faz para adquirir, Jorge, Caio? Então, a gente vai ter esse lançamento agora na Flip, né? Vai ter um evento na Livraria das Marés, na quarta-feira, 6 da tarde, 6 da tarde? Uhum. Quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, porque esse podcast vai ser ouvido muitas e muitas vezes. Ele é atemporal, né? Então, exato. Na quarta-feira, às 4 da tarde, dia 30 de julho. E após isso, ou enfim, né, para quem estiver ouvindo aí, um local para poder comprar é através do site do Jorge, jorgeforager.com.br. E aí ali, você já navegando pela home do site, você já vai encontrar informações e pode adquirir. Lá vai ter também, né, informações de contato, se alguém quiser saber mais sobre o projeto, quiser apoiar, quiser tirar dúvidas, enfim, a gente está aí super feliz em colocar isso no mundo e também fazendo esse convite de quem de alguma forma quiser colaborar e ajudar esse projeto a se desenvolver, como a Paulina queridíssima aí nos convidou para essa entrevista. Então é isso. Bora, tamo junto. Para finalizar, então, Jorge, Caio, deixa uma mensagem. O que vocês esperam que aconteça depois do lançamento desses cards? O que vocês gostariam que acontecesse? Nossa! Eu gostaria que o máximo de pessoa possível tenha acesso a esse material e faça bom uso e nos dê retorno da aplicação no dia a dia, das suas atividades diárias, assim, né? E que isso seja realmente um hábito, né? Do olhar para a natureza com esse aspecto de que ela pode nos auxiliar muito no dia a dia. Acho que o Jorge falou bem e a gente tem, né, imaginando como vai ser esse uso, como é que isso vai se dar aí na rotina das pessoas. Eu espero receber bastante foto de famílias, crianças interagindo com os pais, com os avós. Então, espero que meu WhatsApp receba muitas imagens desse tipo. E a gente também tem esse desejo grande aí de, ao longo desse segundo semestre, já conseguir colocar outros volumes enfim, produção, enfocando outras plantas medicinais ou os fungos da Mata Atlântica, enfim,
a lista é grande aí, então a gente espera poder avançar com o projeto. Muito, muito, muito legal. Eu fico realmente muito emocionada, feliz. Primeiro, de estar conversando com vocês. Segundo, pelo esse material maravilhoso que vocês fizeram. Com certeza isso vai se repercutir muito e vai ser um componente muito importante para a educação ambiental sobre a Mata Atlântica aqui no Brasil. Parabéns. Então, hoje aqui no Vozes do Planeta, a gente conversou com o Jorge Ferreira e o Caio Antunes, que estão lançando, então, essa série de cards sobre as plantas medicinais da Mata Atlântica. Tá lindo, maravilhoso, gente. Vão atrás, corram, tá muito legal. Obrigada, e a gente se vê na Flip, então. É isso. Já. Valeu, Paulina. Beijo. Ótimo. Nos vemos na Flip. Nos vemos na Flip. E você, ouvinte, fique aí um pouquinho na sintonia, porque eu queria convidar vocês a acompanhar. A gente falou tanto de educação ambiental que eu recebi um material maravilhoso, um rap feito por duas meninas, duas crianças que me enviaram. Quem me mandou foi o Chico Chinó. Um rap sobre a água. Olha só que coisa mais maravilhosa, que já aproveitando então que a gente está falando sobre educação ambiental também, vamos ouvir então o rap da água. Água. Água vai, água vem, água passa por Belém. Água é bela, cuide dela, ela hidrata, não te mata. Água é chuva, água é rio, água é vida, tá na ida. Água vai, água vem, água passa por Belém. Água é bela, cuide dela, ela hidrata, não te mata. Água é chuva, água é rio, água é vida, tá na ida. Água pinga, bicha pinga, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sofia e Lila, pega a visão, é isso aí. E vocês acabaram de ouvir aqui no Vozes do Planeta, em primeiríssima mão, o rap da água, essa cantada aqui pela Lila Medeiros e pela Sofia Chinor, que são autoras da letra também. As mixagens são do Daniel Medeiros. Todas as autorizações dos responsáveis foram dadas para a gente poder veicular aqui no Vozes do Planeta essa gracinha do rap da água. Obrigada, Sofia, obrigada, Lila, e obrigada ao Chico, que me enviou para eu poder contribuir, distribuindo essa belezura aí com vocês. Lembrando aqui que esses cards que a gente ouviu aqui da entrevista com os meninos mateiros, né, está disponível na Livraria das Marés para ser comprado a partir de agora, de julho de 2025, durante a Flip. Então, este foi mais uma edição do Vozes do Planeta, super flipeira, e a gente volta a se falar na próxima edição. Até lá, tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.